Metrópole Entrevista. Vamos conversar agora com a cientista, infectologista, diretora-geral do Couto Maia, doutora Celci Nunes. Boa noite, doutora. Tudo bem? Oi, Chico. Boa noite. Tudo mais ou menos. Hoje está sendo um dia difícil para a medicina. O que foi que aconteceu assim que eu não acompanhei? Me conte. A CPI da Covid, você não viu lá? Vi. Isso aí... A advogada dos médicos. É brincadeira. É brincadeira, só faz piorar essa CPI cada dia que a gente passa. Mas, doutora Celci, hoje a gente vai falar de AIDS. A AIDS é uma doença que, até outro dia, eu estava no elevador com meu filho, ele me perguntou quando surgiu, porque ele está gostando de Cazuza, e perguntou que Cazuza morreu de AIDS. Eu contei para ele, ele me perguntou se fosse hoje, se ele morreria. Eu disse que não. Eu estava certo, doutora Celci? Você estava meio certo. Hoje a gente tem recursos que ninguém precisa morrer de AIDS. Mas para a gente utilizar adequadamente esses recursos, a gente precisa fazer o diagnóstico. Então, o que está acontecendo é que a gente está vendo agora que a gente retomou o atendimento a doenças infecciosas em geral lá no Couto Maia, é um número enorme de pacientes jovens com diagnóstico muito tardio e já com muitas infecções oportunistas. Então, esse paciente não se beneficiou da possibilidade de um tratamento, aí sim, um tratamento mais precoce. Você acha o quê? Que a gente, com o passar dos anos, fomos relaxando com essa coisa da camisinha, do sexo seguro, porque isso, desde a década de 90, do surgimento da AIDS, foi uma coisa que ficou muito presente, até música da Timbalada, camisinha, usa camisinha, e a gente tinha diversas campanhas. A gente perdeu a força nessa luta? Chico, desde antes da pandemia, a gente tinha duas situações com a epidemia de AIDS, né? A epidemia de AIDS no Brasil, ela estava sendo considerada uma epidemia concentrada em determinadas populações mais vulneráveis. Então, em profissionais do sexo, em trans e travestis, e pessoas mais vulneráveis, moradores de rua, essa coisa. E mais uma coisa que já chamava a atenção e que tem tudo a ver com isso que você falou, é que estava tendo uma nova onda em homens gays jovens. Exatamente por quê? Porque eles não pegaram a AIDS de Cazuza, né, que a gente via aquele estereótipo daquele paciente muito emagrecido, que você via no rosto que aquela pessoa poderia ter AIDS. E eles já pegaram a fase boa da AIDS, que é a fase com tratamento com poucos comprimidos. Então, se descuidaram do uso da camisinha, pararam mesmo de usar a camisinha. Uns até por nunca terem feito sexo sem camisinha queriam experimentar. Então, a gente estava vendo já uma onda, um aumento nesses homens gays mais jovens. Mas o que a gente está vendo agora, e não só sou eu estou visualizando lá no hospital, mas está todo mundo comentando, é uma explosão de HIV novamente. Meu Deus, isso preocupa demais. Doutora Celci, eu me lembro que Magic Johnson foi um dos primeiros casos que eu me recordo de conviver e controlar a doença. Dizia que, por exemplo, ele era soropositivo, mas que não tinha a doença manifestada. Como é que isso pode ocorrer? Olha, Chico, desde 2016, dezembro de 2016, o Brasil adotou uma coisa que já estava sendo adotada em outros países do mundo, que é o conhecer o trator. Então, você faz o exame, deu positivo, você trata, independente do grau de comprometimento do sistema imunológico que o vírus tenha causado no organismo. E por que isso? Porque se sabe que se você tratar precocemente, a pessoa não vai desenvolver a doença, ele vai ficar portador. E tem uma outra coisa importantíssima, que o tratamento é prevenção. A gente sabe que as pessoas que se tratam e estão com a carga viral indetectável, elas não transmitem. O indetectável é igual a intransmissível. Então, assim, só tem benefício nesse tratamento. Além da pessoa não avançar para a doença, ela também não transmite.
Mas o que a gente está vendo hoje é que as pessoas não estão fazendo esse diagnóstico. Então, os médicos precisam pedir o exame e as pessoas que têm vida sexual ativa, né, precisa também fazer o exame de vez em quando. Esse é o tipo de doença, pode ser erradicada se a gente tivesse disciplina ou dificilmente a gente vai viver com ela o resto da vida, Oxi, como nossas máscaras? que pergunta interessante. Antes da pandemia, eu assisti uma conferência de um infectologista de Nova York, e que ele dizia o seguinte, que Nova York ia ser a primeira cidade do mundo a erradicar a transmissão do HIV. Por quê? Porque eles estavam fazendo tratamento precoce, estavam usando o PrEP, que é o tratamento pré-exposição, que as pessoas às vezes têm até um preconceito com isso, mas o que é o PrEP? É aquela pessoa que está se expondo muito, ela toma uma medicação diariamente, é uma combinação de 2 medicações, num comprimido só, diariamente, por um período que está se mantendo em risco. Então, com o PrEP, com a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, então você teve uma exposição de risco, um profissional de saúde teve um ferimento com um material de uma pessoa com HIV, ou uma pessoa teve uma relação sexual ou sem camisinha, ou a camisinha rasgou e tal. Então, aí é o pós-exposição. Então, você fazendo pré-exposição, o pós-exposição e o tratamento precoce, a perspectiva é de que você zerasse a transmissão do HIV. Então, isso que você falou, com essa tecnologia toda que a gente tem, e abolindo o preconceito, porque é uma coisa que dificulta muito o diagnóstico, até a pessoa ir se testar, isso poderia levar a uma erradicação do vírus com o tempo. A gente sabe que o governo federal precisa investir em campanhas de novo de AIDS e o governo estadual também, para poder esse número que você diz aí tá surpreendendo e causando atenção aí no pessoal. Como é, doutora Ceuci, que nós vamos ter de volta essas campanhas educativas? Como é que nós vamos comunicar com a população para que isso volte a ser uma conversa comum, né? O que foi há um tempo atrás, o que a gente vivia. Abraão, por exemplo, deixou de se arriscar usando muito a camisinha. E até hoje é só essa prevenção que existe, fora de qualquer questão, doutora Ceuci? É isso que eu falei. A camisinha é o principal, é a verdadeira prevenção. Se você usa a camisinha adequadamente durante a relação sexual inteira, o risco de você transmitir ou adquirir é zero, praticamente. Mas você tem o que eu falei também, o PrEP e a PEP, que são maneiras de prevenir. Mas isso é usado aqui no Brasil, esse PrEP aí, essa PEP? Usado no Brasil. A gente tem ambulatório de PrEP, hoje funciona no SEDAP, a gente está pensando em montar um no Cotumaia. Agora que a gente está voltando da pandemia, que sugou todas as nossas energias, é que a gente está pensando nisso. Inclusive, já estamos marcando uma reunião com a Secretaria de Saúde para mostrar esses números nossos, que não é só lá no Cotumaia que está acontecendo, a gente sabe até de outros hospitais que estão com um número grande de pacientes internados de HIV, para a gente retomar essas questões. Então, a nível nacional, eu não sei, porque você viu que campanhas para Covid a gente veio ter há muito pouco tempo. É isso. E a questão do HIV envolve outras questões, né, que esse governo aí não é muito afeito. Agora, o sujeito, doutora Ceuci, falar da vida real. O sujeito que se expôs e que se sente exposto, o que é que ele deve fazer para poder ir atrás desse PrEP e poder ter alguma segurança? Olha, a pré-exposição, então você teve uma relação que você considera de risco, ou com uma pessoa que você nunca não conhece, ou que teve uma camisinha que rasgou e tal, a maioria das UPAs já faz o tratamento, a pós-exposição, né? Que é você tomar um medicamento por 4 semanas e fazer o acompanhamento. Você faz esse tratamento não só
para prevenir HIV, como para prevenir hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso é possível, existe, é bom que as pessoas saibam. E é eficaz. O PrEP, a gente tem as pessoas que podem ir no infectologista privado, as pessoas que têm seguro-saúde ou que têm possibilidade de pagar uma consulta, mas a gente tem um ambulatório de PrEP no SEDAP, que fica ali no Garcia. Então, essas pessoas podem marcar a sua consulta e fazer a sua profilaxia pós-exposição. Doutora Celci, agora falando um pouco da nossa conversa de sempre do Covid-19. Estamos aí mais seguros, as aulas já voltaram 100% presenciais, a vida aos poucos vai tomando seu rumo. Doutora, a gente deve esperar em algum momento um novo crescimento dos números ou com o avanço da vacinação a gente conseguiu estabilizar e é uma segurança que nós temos? Chico, essa semana saiu na BBC, um artigo da BBC Brasil, falando assim, qual a causa da redução abrupta dos casos de Covid na América Latina, não é só no Brasil. Então, eles buscando motivos para isso, porque aqui caiu de uma forma que a gente não está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, no próprio Reino Unido. Assim, existem possibilidades, mas a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu. Então, a respeito disso, a Rede Covida está promovendo no dia 8, sexta-feira, às 10 horas, um debate nacional com pessoas da Bahia e de fora da Bahia, para a gente tentar fazer um prognóstico do que é que vai acontecer com essa pandemia. Mas o que a gente está vendo é que os números mesmo de internamentos estão baixíssimos. E isso pode ser porque a gente tem menos reacionários contra a vacina do que tem os outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma população muito grande de antivacina, em torno de 30% da população. Você acha que por isso a gente pode ter um melhor aproveitamento aqui? Com certeza por isso. Tem essa é a principal motivação, né, de que a gente está com esses números embaixo. Tem a questão que se discute de se existe alguma proteção da variável gama frente à delta, que a gente também não sabe ao certo. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente está usando máscara. Você vai nas cidades, esses dias eu fui numa cidade do interior chamada Ribeira do Pombal e fiquei impressionada com as pessoas usando máscara, inclusive nas praças e nos parques públicos. Então, o uso da máscara, com certeza, tem um papel. Agora, a gente saber qual dessas coisas o papel é principal, é claro que é o da vacina, mas o que é coadjuvante, o que é que está ajudando, a gente precisa entender um pouquinho mais. Doutora Celci, todos os entrevistadores mandam essa pergunta para o prefeito de Salvador, mas eu vou fazer a você, doutora Celci Nunes. Teremos carnaval ano que vem? Chico, se as coisas continuarem como estão agora, né, é possível que sim, mas a gente não pode fazer esse prognóstico, a gente não sabe o que é que vai acontecer novembro, dezembro. Então, se continuar esse número, a gente está, por exemplo, hoje no Hospital Couto Maia, eu estou com 21 pacientes internados entre enfermaria e UTI Covid, com 3 confirmados. Claro que vários ainda esperando o resultado. Mas, assim, é uma coisa... É o melhor momento que a gente está passando desde o início da pandemia. Então, se continuando isso, é possível. Agora, a gente tem que pensar também que carnaval é uma multidão falando, gritando, gente de fora. Então, assim, graças a Deus que eu não sou a prefeita. É muito boa a resposta. A melhor parte é essa aí. Graças a Deus que essa decisão não será minha, né? Porque qualquer que seja a decisão vai ser um problema, né, doutora Celci? Pois é. O problema é para ele administrar. Mas muito obrigado, doutora Celci Nunes. É sempre uma maravilha conversar com você. Eu não vou perguntar, só vou deixar passar umas 3 entrevistas para eu perguntar sobre o uso de máscara para ver se a gente tem algum alento, viu?
ainda bem que você está aí com sua máscara. Eu não estou com a minha porque eu estou sozinha. Claro, claro. A gente sempre aqui de máscara. Bota aí a câmera aberta para ela ver que todo mundo aqui de máscara. Eu, James e Daniele, todos aqui de máscara. Obrigado, doutora Celci. Boa Oi, noite. Daniele. Oi, James. Um abraço para vocês também. Olá, doutora Tchau, Celci. Chico. Tchau.